Bom, então continuando o nosso estudo aqui da função s de t, né, da posição em função do tempo, a gente viu na última aula que se eu estou no movimento uniformemente variado, no m, o v, essa função ela tem a seguinte característica, né? Então é um s de t que é igual a s0 mais v0 vezes t mais o a sobre 2 vezes o t quadrado, ok? Se você olhar bem para essa função e lembrar lá do que você aprendeu na matemática, você percebe que essa função é uma função de segundo grau. Então aqui eu tenho o grau 2, aqui eu vou ter o grau 1, né? Tudo bem? E ela, nesse caso aqui, ela é uma funçãozinha completa, tá? Se você lembra lá da matemática, né? Você sabe que essa função ela é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Então, aqui a gente está usando as grandezas da matemática, né, os coeficientes da matemática, aqui a gente está usando os coeficientes da física. Então, a gente só fez uma transposição da mesma coisa usando as grandezas que são mais convenientes para a física, tá bom? Então, eu vou só pegar essa equação aqui, ó, e vou colocar ela aqui embaixo da função horária, só para a gente ver as semelhanças direitinho, tá? E aí para isso eu vou só organizar aqui deixando os graus correspondentes um embaixo do outro. Então, ó, se eu escrevo essa função de x aqui, ó, escrever aqui, ó, f de x vai ser, bom, o S0 ele não está multiplicando o t nenhum, né? Nem o t nem o t ao quadrado. Então ele é o cara que está sozinho, o coeficiente que está sozinho aqui, que é esse cara aqui. Então fica c mais V0t. Então, desculpa, o V0, ele está multiplicando a parte que é o primeiro grau da equação, né? Então, é esse cara aqui, ó, é o B. Então, aqui é o B e o primeiro grau é o X, né? Tá aqui. Mais o que sobrou, que é o AX quadrado. Esse A da matemática e esse A da física é, são representações diferentes, né? São conceitos diferentes, né? Esse A da física aqui é a aceleração, tá? Esse A da matemática é só o coeficiente que multiplica o x quadrado, tá bom? Então, se eu olhar para isso aqui, ó, e eu fizer uma leitura vertical, como assim vertical? Né? Só para saber as correspondências aqui, ó. Quem corresponde a quem? Então, ó, o S de t corresponderia ao f de x, tudo bem? O S0 corresponderia ao C. O V0 corresponderia ao B. E o A sobre 2 corresponderia ao A da matemática. Tudo bem? Então eu tenho as correspondências aqui, né? O S0 está sozinho, como o C está sozinho. O V0 multiplica o T, assim como o B multiplica o X. E o A sobre 2 multiplica o T quadrado, assim como o coeficiente A multiplica o X quadrado. Tranquilo? Só fazer a correspondência aqui. Então vamos evoluir um pouquinho mais. A gente sabe que, lá da matemática de novo, né, uma função de segundo grau, eu consigo representá-la no plano cartesiano. Né? Então, uma função de segundo grau, ela, num plano cartesiano ela me dá uma parábola, né? Uma figura parabólica. Parábola. Tá? Então, vamos só relembrar um pouquinho o que é essa parábola, só para a gente poder seguir. Então, ó, vamos imaginar aqui. Não, deixa assim. Então, vamos imaginar aqui. Quando eu tenho
esse coeficiente A positivo, a minha parábola ela tem como cavidade para cima, né? Então, se o A... Então, vamos imaginar aqui que eu tenho... Opa, calma aí. Então, aqui vai ser o f de x e aqui o x, né? E aí eu tenho uma função que é ax² mais bx mais c, tá? Então, quando esse coeficiente A aqui dessa função for positivo, a minha parábola ela tem concavidade para cima. Então, ela é isso aqui, ó. Tudo bem? Se esse coeficiente A, vou colocar aqui, deixa eu só fazer um outro eixo aqui. Se esse, então aqui eu tenho de novo f de x e aqui x, tá? Então, se esse coeficiente A for negativo, o que vai acontecer com essa parábola? Ela vai ter a concavidade para baixo. Então, ela está vindo lá de baixo, vem aqui e volta. Tá bom? Alguns pontos importantes dessa parábola, né? Você tem aqui os pontos que ela corta o eixo x. Deixa eu fazer de outra cor, né? Os pontos que ela corta o eixo x, que são as raízes da equação, né? Tudo bem? Então, é x1 e x2, né? Lembra que você resolve isso aqui, faz Bhaskara, acha x1, acha x2. x1 e x2 são as raízes da equação, tá? Outro ponto importantíssimo é esse pontinho aqui, que é o vértice da parábola. Opa, vértica não, vértice. Que é o vértice da parábola, tá bom? Ponto mais alto da parábola. Tá? Bom, a gente consegue, então, a partir dessa equação, tirar as raízes, achar os pontos aqui que ela corta o eixo horizontal. Conseguimos, com um pouquinho mais de trabalho, achar os valores do vértice. Tá? Não vou me prender nisso agora, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A gente consegue, a partir do sinal, né, do coeficiente A, desse cara aqui. E então, no caso da física, vai ser o sinal da aceleração. Ó. A partir desse sinal, descobrir se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo, tá? E traçar, esboçar essa parábola, tá bom? Então, isso aqui era só para a gente aquecer um pouquinho, né? E aí, na próxima aula, a gente vai olhar um pouquinho para as funções, para as características físicas desse gráfico. Né? O que eu consigo inferir a partir desse gráfico do movimento de algum móvel que esteja em movimento uniformemente variado. Ok? Então, a gente já volta para fazer isso.